Boa noite! Estou aqui para mais uma edição do Crocheti, a segunda edição do ano de 2021. Hoje, dia 12 de janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Franceschetti, eu sou professora de crochê e tricô. Eu também desenho minhas peças, crio minhas peças. Que mais? É isso. Adoro fazer essa arte com uma agulha, com duas agulhas, essa arte com fios. E hoje o assunto do crocheti é expectativa versus realidade. E então isso foi um tema que surgiu eu assistindo a live de outra pessoa. Então eu convidei ela para vir conversar conosco hoje. E eu vou esperar um pouquinho, eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouquinho ela tá entrando aqui. Oi, Dulce, boa noite, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. E quem quiser ir conversar conosco e nos contar alguma situação que envolva o trabalho manual ou algo da sua vida que esteja relacionado com essa questão de expectativa versus realidade, fica à vontade para participar, para contar. E é isso. E aí eu vou chamar minha convidada de hoje, a psicóloga Magda Pavlak. Acho que é assim o nome dela. Boa noite para quem está chegando. Vamos ver, ó. Tudo bom? Tudo bem. Ó, primeira situação que já aconteceu aqui. Eu fiquei um tempo enquadrando a imagem na expectativa de que minha cabeça não fosse cortada quando a gente entrasse. E o Instagram sempre corta, gente. A minha tá cortada? Tá um pouco cortada. Tá, mas Não tem vocês estão problema. vendo? A gente tá te vendo e a gente vai conversando. Mas só para quebrar um gelo dessa coisa de expectativa versus A minha realidade. expectativa, a minha expectativa a partir do nome das tuas lives, era que tu trouxesse o chá. Tu trouxe? Ah, sim, tá aqui meu chazinho. Gelado. Tá, É xícara para estar gelado. o meu é gelado, porque não dá de outro jeito, né, Kelly? Não, hoje não tem como. É, isso aí. Tá muito quente. Então tá, bom, Magda, primeiro eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, né? Muito bem. Para as pessoas que estão aqui. Então, boa noite para todos que estão aí. Obrigada por estarem nos acompanhando. Obrigada a Kelly por esse convite tão legal, tão carinhoso. A Kelly é uma amiga que a conexão da internet me trouxe junto com a pandemia, né, Kelly? A gente se conheceu nesse contexto aí. Isso aí. E, bem, então, eu sou psicóloga. Casualmente, ontem, eu completei 29 anos de formada. Olha que legal. Sou psicóloga clínica e organizacional e sou uma artesã também, né? Não sou muito conhecida como artesã, não, né? Mas me considero porque passei por muitos desafios para aprender, né? E hoje a minha grande paixão dentro do crochê são os amigurumis. Ah, que legal. Isso aí. Então, resumidamente, essa é a minha apresentação, né? Psicóloga, artesã, completei ontem 29 anos de formada e adoro muito, né? Tanto o artesanato quanto a psicologia,
Uhum. observar as pessoas nas suas mudanças, nas suas crises, nas suas dificuldades e nas suas vitórias. E aí a Kelly me fez esse maravilhoso convite, justamente no mês de janeiro, que é um mês chamado Janeiro Branco, né? Que é um período de conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental. O crochê, o tricô, o bordado vem muito a colaborar com a nossa saúde mental, seja pela prática de um hobby, de um lazer, né? E também porque um lazer que às vezes nos faz interagir com outras pessoas, né? Sair da nossa zona de conforto em busca de conhecimento, da troca. Então, por coincidência, essa nossa live está no mês Janeiro Branco, que a gente precisa, sim, né, conscientizar as pessoas de olharem para a sua saúde mental. Isso é tão importante quanto a saúde física. E uma não existe sem a outra, né? Exatamente. Tu vê, eu não tinha prestado atenção nisso quando eu te convidei. Interessante, né? Foi tudo muito por acaso. Eu fiz essa junção aí hoje pela manhã. Né? Eu estava pensando e pensando, nossa, mas é Janeiro Branco. Deu tudo certo, então. Deu, bem apropriado. E aí, sobre expectativa e realidade. Quem nunca teve, né, uma expectativa que esteve além do que conseguiu concretizar? É do ser humano, né? Exato. Bom, ano passado, a gente precisou lidar muito com isso. Sim, e continuamos, né? Continuamos. O ano passado foi o impacto, né? E agora tudo saiu do lugar, como é que a gente vai fazer? Mas esse ano ainda continuamos, né? Sim. A gente tem a expectativa de que isso passe logo, mas a gente não sabe quando. A gente tem a expectativa da vacina, a gente tem a expectativa de sair ileso desta, a gente tem a expectativa de que todo mundo colabore. São muitas expectativas. Nem todas vão se realizar no tempo que a gente deseja. Uhum. Exato. E aí, seja quando a gente fala de artesanato, seja quando a gente fala de saúde, seja quando a gente fala da vida da gente em qualquer aspecto, quando há uma expectativa e entre expectativa e realidade se cria um degrau, né? Um gap, um degrau mesmo, né? Eu esperava mais e fiquei desnivelado. A reação emocional que vem daí é a frustração. E frustração por si só, ela não é nem boa nem ruim. É uma reação emocional, como o medo, como a raiva, como a tristeza. Uhum. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Seja em qualquer área, mas aqui no nosso momento agora falando do tricô, do crochê, do artesanato. Do tricô, do crochê. E isso, quando a gente pega uma receita, eu vou pegar o amigurumi, que o amigurumi eu vejo é muito fácil de ver. A gente imagina, eu quero fazer um urso. E tu faz amigurumi e tu tem essa ideia, né? Nem sempre o urso se parece com um urso no final do trabalho. Ou se parece com aquela imagem que a gente encontrou numa pesquisa na internet. Eu até vou te dizer assim, eu tive uma aluna agora há pouco com um amigurumi e nós pegamos a receita de um unicórnio. Né? E aí eu auxiliei ela a ler a receita, traduzir a receita. É uma aluna que começou do zero. E aí ela pegou essa receita do unicórnio, ok, vamos fazer.
E eis que o unicórnio tinha a receita tem um defeito e o pescoço do unicórnio era muito comprido. E ela disse: isso não parece um unicórnio, isso parece um dinossauro. E só que algumas pessoas, e no caso ela, tem dificuldade de desmanchar. Eu desmancha, né? E vamos ajustar. Ah, não. A cabeça já está pronta, já está tudo meio caminho andado. Agora eu não vou desmanchar. Faço outro. Mas esse eu não desmancho. Mas eu achei legal que ela conseguiu transformar. Então, bom, e agora como é que não dá para só não botar o chifre, não vai ser um dinossauro. Então, daí nós fomos atrás de outras imagens para ela conseguir transformar aquele amigurumi num dinossauro. E ainda assim ela achou meio feioso, assim, não estava no que ela na expectativa. Kelly, mas o quanto a gente se apega a padrões. Quem disse que o pescoço do unicórnio estava muito comprido? Não existe unicórnio. Exato. Né? Então, se a gente está falando de fantasia, por que não pode fantasiar um unicórnio com o pescoço de girafa? Exato. Porque a gente fica muito apegado a padrões, porque eu vi na revista, porque eu vi na TV, porque eu vi na receita, porque o meu modelo... Mas parei um pouquinho. Por que tem que ser assim tão rígido? Se é uma fantasia, se é lúdico isso. Sim. Né? Então, assim, isso mostra que a gente se apega. A gente quer o modelo, a gente quer fazer igual. E muitas vezes, e aí que vem o lado ruim assim disso, né? Muitas vezes a gente faz isso com a gente. Não é com a peça. Não, eu Sim, quero não é só com a peça. Exato. Eu quero fazer igual a fulana fez. Tu, como professora, deve vivenciar isso inúmeras vezes. Sim. A pessoa, a aluna, não se contenta em fazer. Ela quer fazer igual aquele que ela achou maravilhoso. Ou igual o modelo, né? Igual da revista. Ou, às vezes, uma receita que nem é com fio nosso aqui, que a gente tem disponível para nós. Sim. Vamos dizer assim, se eu pego uma receita portuguesa, eu vou conseguir entender a receita, vou conseguir ler o gráfico, tudo, mas eu não vou ter o fio que é vendido em Portugal. Sim. E aí, nem sempre a gente consegue chegar com o caimento, uma blusa. Não vai conseguir necessariamente ter o mesmo caimento, vou chegar perto. E a outra questão é, nem sempre a modelo que está vestindo aquela blusa tem o mesmo tipo de corpo que o meu. E aí, no corpo fica diferente. Né? Cada modelo de corpo, eu ajusto o tamanho, mas o modelo de corpo vai dar um resultado diferente na blusa. E aí vem a frustração. A frustração. Né? Porque eu não me enxergo igual aquela pessoa, igual aquele modelo. Né? Que era aquilo. A importância, eu sempre digo assim, qualquer conversa, qualquer live, o autoconhecimento, ele é um pilar fundamental para a nossa felicidade. Né? Eu preciso me conhecer, né? Saber o que eu consigo produzir, saber qual é o meu estilo, o meu jeito, e aí, assim, eu ter o outro, né, que hoje se chama de modelagem, né? Então, não para copiar, não para ser igual, né? Mas sim, como uma inspiração, como uma modelagem. Ok, é válido. A gente faz isso inúmeras vezes para as coisas mais simples, né? E qual é o produto que tu está usando no teu cabelo? Qual é o produto de limpeza que tu está usando que tira mancha? Ok, muito bom, né? Mas daí a querer uma cópia fiel do outro, não dá, porque cada um de nós é único.
E aí a grandiosidade do autoconhecimento, né? Não, uma receita de bolo Não sai igual, não sai não sai, igual. não. Tu sabe Ela, que eu gosto, às vezes, de cozinha, principalmente bolos e pães. Eu uhum. nunca, eu pego a mesma receita, eu Aham. faço sempre do mesmo jeito, nunca fica igual. E a Tá? tua Aí tem gente receita que tu já sabe. mas não fica igual. Por quê? Tem gente que diz que o calor, a umidade influencia nas massas, a temperatura do forno, se tiver um pouquinho mais ou menos, né, de calor. Então, se nem a própria pessoa consegue fazer igual, imagina o outro, né? Exato. E a questão do ponto, seja no crochê, seja no tricô, ele tem toda a questão do tônus muscular, né? Que é igual Sim. na escrita. Imitar a letra de alguém é muito difícil, porque Uhum. isso tem a ver com o comando neurológico que passa pelo músculo e que termina lá no resultado final, né? Tu pode fazer uma Sim. letra semelhante, tu pode tentar copiar, e o ponto é a mesma coisa, tem todo esse envolvimento aí, né, do cerebral com o muscular para chegar lá no ponto realizado, né? E, Então, e, eu é- sinto assim, e, e vai interferir também como é que a gente está naquele momento. sim, sim, as Se eu nossas estou mais tensa, emoções, se eu estou aham, mais tensa, vai tensionar, né? é, O trabalho vai ficar todo tenso, assim. A Rosângela falou ali da cor do batom também, né? Que eu uso um batom, aí a pessoa me pergunta, ai, que batom é esse? Aí a pessoa, né, compra um batom, mas não fica. O mesmo batom em ti, o meu batom em ti talvez não fique igual. sim, por causa do tom da Tom de pele, pele. Aham. tudo. Isso, isso dá atenção. Tu sabe que já aconteceu de eu fazer o mesmo, repetir uma receita, né? Pegar um fio, fazer e ter um resultado e um tempão depois fazer de novo e ter um resultado diferente e pela diferença de tensão do ponto. Se num dia que estava É, mais furiosa, assim, querendo descarregar uma energia, acaba tensionando muito o trabalho. E naquele dia que tu está sabe, mais relaxado, já flui, já flui, já rende diferente o trabalho. tu sabe que é muito fácil de ver isso nas perninhas de amigurumi. Se tu faz a Uhum. perna, uma perna num dia, outra perna no outro No dia, outro dia. o risco de ficar muito diferente é muito grande. Aham. Então, o truque é fazer as pernas e braços de amigurumi sempre no mesmo dia. Faz uma e Os já faz a pares. outra. Que a tensão Aham. do ponto vai estar mais parecida, né? Porque se deixar para outro dia, já aconteceu. Ficou uma perna de um tamanho e a outra bem pequenininha. O mesmo número de ponto, o mesmo fio, Uhum. mesma agulha. Mas eu não era a mesma. Eu estava Exato. diferente naquele momento, Aham. né? E aí a gente cria expectativas como se a vida fosse uma constante linear e não é, né? Não é. Uhum. Então, assim, o meu projeto que eu separei lá ontem, a receita, as linhas, a quantidade, a agulha, né? Tudo muito bem. Mas na hora que eu começar a executar, vão ter emoções interferindo. Vai ter o Uhum. contexto interferindo. Alguém falou comigo, eu prestei atenção numa notícia e eu errei o ponto, eu fiz dois em vez de fazer um. Então, assim, a gente precisa trabalhar dentro da realidade. E em vez de ter expectativas, ter um planejamento, né? Porque a expectativa, ela vem de esperança, né? Algo que eu espero Uhum. que, né? Estou esperando que, ok,
é válido, né? Mas não basta. A gente precisa trabalhar com plano dentro da realidade. E quando a gente fala daí dentro da realidade, o que a gente precisa, né? Além do autoconhecimento, que eu já falei, que eu acho que é fundamental no lazer, nas relações, na profissão, na relação de cada um consigo mesmo, né? Tudo passa pelo autoconhecimento. Mas quando a gente vai executar uma obra, né? A gente vai fazer um trabalho, seja de crochê, de tricô ou de bordado. O que a gente precisa, Kelly? Tu que é a professora, o que eu preciso para executar? Bom, precisa o material adequado. A gente precisa os recursos materiais. A receita, que eu acho que é essa, entra no planejamento, né, a receita ou as instruções ou o que vai ser, né, o que eu quero fazer. E isso eu pergunto muito para as pessoas que estão começando. Elas me pedem, o que eu preciso para começar? Eu não sei fazer nada. Qual é a lista de materiais? Como quem chega na escola, né? A lista de materiais. E aí eu digo, olha, o que tu quer fazer? Então a pessoa tem que ter um objetivo, né? Onde ela quer chegar com aquilo. Definido por ela, qual é a motivação dela, porque não é tua, qual é a motivação, né? Do aluno, da aluna que vai me dizer. E me assusta às vezes quando vem a resposta, eu quero fazer uma colcha, não sei fazer nada. Porque aí eu sei o tamanho do trabalho que é fazer uma colcha, não é pouca coisa. Minha experiência já te diz que caminho é esse, né? Exato, é um caminho longo, né? A gente precisa de muita persistência, precisa de paciência. E eu acho que uma coisa que é importante, eu escuto muito assim, tu vai precisar ter paciência comigo. E eu devolvo para a pessoa, tu vai ter que ter paciência contigo. Porque Sim. A pessoa que tem que ter paciência com a sua dificuldade, né? Que no começo vai precisar treinar a mão, vai precisar saber pegar na agulha, vai precisar desmanchar, errou, tem que desmanchar para fazer de novo. Então a pessoa tem que saber lidar com ela. E não eu. Eu sou só uma ajudante ali. A pessoa vai ter que ter inteligência emocional para lidar com as suas frustrações. Exato. Porque vai ter. Vai ter. Né? Não tem jeito, vai ter. Faz parte. Por exemplo, assim, fazendo um paralelo, porque tudo é aprendizagem, né? Fazendo um paralelo, o aluno chega, nunca pegou uma agulha, chega lá e diz para ti, eu quero fazer uma colcha. Eu fico imaginando uma criancinha de 7 anos que chegou na escola e, em vez de aprender a letra para fazer a palavra e depois fazer a frase, ela diz assim, eu quero escrever um texto, uma carta. Exato. Né? É a mesma coisa. Assim, entender que é um processo, que tem etapas, né? E as pessoas que fazem algo muito bem, que nos encanta, né? São pessoas que têm um trajeto, uma trajetória longa. Claro, elas também param muitas vezes. Né? Exato. E não quer dizer que não errem. Eu, por exemplo, eu já faço há bastante tempo, faço, né, a peça da última caixa. A minha filha me deu um colete dela, como mãe, faz esse colete, todo mundo gosta, e coloca a receita na caixa. E aí ela disse, tá, a receita tá pronta, é só tu copiar, fazer o gráfico, desenhar e gravar a peça, né, gravar a aula, o vídeo. Tranquilo, tá, eu pensei, tranquilo, expectativa, tá tudo tranquilo. Tudo certo. Eu comecei a fazer
e é um trabalho circular, então tem toda uma matemática ali que tem que dar certo. E eu me deparo com um erro que eu cometi, a receita criada por mim. Então, tinha um erro matemático que eu ajustei, não sei por quê. Eu fiz depois um ajuste na outra carreira. Só que para eu fazer isso, para eu ensinar, fazer receita para passar para outra pessoa, eu não posso dizer cometa este erro e conserte assim. Então, eu precisei refazer a minha receita para ter um padrão matemático para eu facilitar, vamos dizer assim, para que as pessoas possam reproduzir a peça. Então, tem isso, a gente precisa lidar. Naquele momento, não lembro, é um momento que eu estava com o pé quebrado, crochetando enlouquecidamente, sei lá porque ali eu consertei, nem sei se foi intencional esse conserto, ou se me passou, e no final deu certo a minha peça. Com aquele erro no meio deu certo. Mas quando eu fui copiar, eu não consegui, não funcionou com aquele erro, eu precisei reformular. Sim. Então já mudou tudo, né? O erro é algo que ele pode acontecer e ele está relacionado à nossa vulnerabilidade humana. Né? Uhum. Nós somos vulneráveis. Né? Tu falou que tu estava lá num momento do pé quebrado, crochetando muito, mas talvez preocupada ou com dor. Então, existe uma série de fatores que influenciam e colocam vulnerável mesmo as pessoas que são muito experientes, que dominam a técnica, né? Seja a técnica que for. Né? Então, assim, o erro, ele é do ser humano. Né? É claro, as probabilidades de errar, quando a gente tem mais conhecimento e experiência, diminuem. Mas Sim. elas não se extinguem, apenas diminuem, né? Exato. E aí, a nossa cultura, como é que tem o erro, né? A nossa cultura, desde que a gente é pequenininho, assim, o erro é visto como uma falha, o erro é visto como algo ruim, que tem que ser evitado, que às vezes até a gente é punido por ele. Uhum. Mas sem o erro, será que a gente aprende? Se ninguém nasce sabendo. Sem o erro, como é que a gente aprende? No crochê, como professora, eu vi muito isso, mas no crochê, que é o que é a minha última experiência mais recente, eu vejo muito assim, quando uma peça ela dá 100% certo, o quadradinho aquele da vovó, a pessoa faz o primeiro e dá 100% certo. Quando ela faz o segundo, o terceiro, vamos dizer que no terceiro quadrado, ela fez algo errado. Ela não sabe daí como sair dali. Porque ela ela tem mais dificuldade de entender o que está errado e como consertar, porque deu tudo certo antes. E aí ela olha e não consegue ver. Aquela pessoa que no primeiro errou, fez, desmanchou, errou, fez, desmanchou, ela tem menos dificuldade para frente. A visão que ela tem da peça, a visão que ela tem daquela construção que ela fez é diferente. Exato. Eu fiz e deu certo. Eu não sei nem muito bem como é que eu fiz, eu segui aqui o que me disseram e deu certo. Tá Exato. Certo? Tá. Vamos adiante. Lá no terceiro, quando dá errado, eu não estou entendendo. E agora, como é que eu faço? Né? A riqueza dessa questão do erro, né? E eu acho tão injusto chamar isso de erro, porque é um processo de construção, é um processo de aprendizagem. Né? Eu acho
erro está tão relacionado a coisas negativas que eu acho até Fica meio pesado. injusto chamar. É Exato. uma coisa que contribui tanto, né, Kelly? Sim. Não, o erro, por exemplo, a pessoa também, quando está começando uma peça que é para ficar reta e aumenta ou diminui a peça. Ai, tá dando errado. Eu disse, não, tu tá fazendo aumentos e diminuições, que vamos dizer assim, é para outro momento. E depois, daí eu disse, aí eu disse, presta atenção que mais adiante tu vai me pedir essa informação de como aumenta e como diminui. Não é um erro, né? É que não era aquele daquele jeito naquela hora. É uma ação que não era para colocar ali. Não era ali, mas, Era né? ali. Então, são aprendizados. A gente cada ponto um aprendizado, um novo aprendizado. E de um modo geral, Kelly, tu acha que as pessoas, de um modo geral, assim, né, pela tua Sim, experiência de ensino mesmo, assim, de cursos, tu acha que a maioria lida mal com o erro? Lida mal com a frustração? eu tenho um grupo, eu separaria as pessoas em alguns grupos. Tem o grupo que não pode ver o erro e desmancha assim. Ela não me deixa nem ver. Assim, ai, já vi que eu errei e desmancha antes que eu possa olhar, né? Assim, outras pessoas têm a dificuldade assim, eu errei, mas eu não vou desmanchar. É como se desmanchar fosse a pessoa tivesse, a pessoa tem que admitir que está errado e voltar atrás. Sim. Então, se a pessoa passa por aquilo, né, finge que não vê, é como se ela, Negação. ela finge que não vê e diz, olha, em alguns momentos a gente consegue fazer isso, porque tem coisas que não dá para perceber no todo. Mas tem coisas que aparecem ou interferem no resultado da peça. Então, nem sempre dá para fazer de conta que a gente não vê. E até algumas pessoas, algumas alunas estão assim, ficaram um pouco contentes no ensino online, que eu não consigo ficar, eu não circulo por trás delas. Eu tô na tela, só vejo o que me mostram. Sim. Mas, como eu já conheço as pessoas e o movimento da mão, eu já me acostumei a olhar na tela a pessoa fazendo, às vezes eu pego e digo, olha, não é esse ponto aí, né? Ou olha bem como é que tá, e aí a pessoa olha assim, ai, não acredito que tu enxergou, né? Tem erro que não dá para esconder. Mas assim, Sim. sempre bate um conflito do que fazer. Se desmancha, não desmancha, se tem conserto, não tem conserto, né? Se o porquê algumas pessoas erram, desmancham e voltam, erram de novo. Assim, eu não sei se a dificuldade ali de entender o que aconteceu para refazer, né, o que era para ser feito. Talvez esse não querer desmanchar e negar esse resultado que não é, que não está alinhado com o planejamento, talvez isso seja assim uma pena do tempo e da energia, tempo e energia empreendida ali, né? Também, também, Eu, às vezes, também. passo por isso. Estou fazendo uma peça e vi que errei. Ai, meu Deus, mas faz 2 horas que eu estou aqui. Agora eu tenho que Aham. desmanchar quanto? Ainda fico medindo quanto eu vou ter que desmanchar. Ai, um pedação. Sabe? Então, Mag, aquela coisa assim, de todo o investimento que teve ali, para depois sim. desmanchar tudo. É.
E a aluna que leva entendeu super bem a aula, estava tudo certo, ficou com tema de casa, porque no crochê tem tema de casa. Passou a semana fazendo aquele tanto de tema de casa, chegou super feliz, e aí na outra aula tinha um erro e não dá para continuar, tem que desmanchar tudo aquilo que fez. E aí vem aquilo. E agora, o que eu vou dizer lá em casa? Né? Ou o que eu vou dizer que eu fiz aula de novo e voltei para o mesmo lugar. Tem isso também, eu acho. Eu vou ter que. Terceiro. Envolve o terceiro, né? Como é que os outros vão me olhar agora? Eu não sou capaz. O medo do julgamento, né? Que a gente tem. Eu, antes de fazer a minha primeira live, eu ficava pensando, tá, mas, poxa vida, como que... E se não gostarem do que eu falar? E se não tiver ninguém assistindo? E se, né? Então, tu tem que, em algum momento, correr o risco para ver como é que vai ser, senão tu não sai do lugar. Tu fica patinando. E o que a gente quer na vida, em qualquer aspecto, mesmo no crochê, que pode ser apenas um hobby, a gente quer evoluir, avançar. Sim. Né? Então, só se avança correndo riscos. Mas essa questão que tu traz aí da aluna que diz ir lá em casa, né? É o medo do julgamento. Né? Vou voltar para casa com o trabalho do menor do que eu cheguei aqui, né? Eu vou ser questionada. Como é que eu vou chegar em casa assim? Foi ou não foi na aula? Né? Tem isso. Acontece. Não, são todas coisas que a gente vive na nossa vida e que aí numa aula de crochê e de tricô elas se evidenciam, né? Sim. Vem muito... O fazer manual mexe muito com as emoções, traz... mexe mexe por dentro, né? Ela mexe com a relação consigo mesma, né? De se eu sou ou não sou capaz, o quanto eu me permito arriscar ou não quero arriscar, só quero que a professora fique aqui dizendo faça assim ou não faça assim. Também. O quanto eu vou desenvolvendo a minha autonomia, a minha independência, ou eu fico dependente. Então, assim, a personalidade da gente, ela se manifesta em qualquer lugar que a gente esteja, né? Sim. Nas menores coisas do dia a dia, nas coisas que a gente acha que são mais triviais ou leves, ou um hobby não tem tanta importância, tem. Através de um hobby a gente pode se conhecer muito, é uma ferramenta para a gente se descobrir, né? Eu tinha uma aluna, ela era muito perfeccionista, assim. O trabalho dela, ela queria os pontos do mesmo tamanho. Ela fazia e desmanchava muito para ter essa perfeição. A expectativa dela era quase que um trabalho feito à máquina. E eu insistia muito com ela, e isso assim, relaxa, né? É um ser humano, tu tem sentimentos, tu não é uma máquina. O resultado é artesanato, é feito à mão. Então, assim, foi todo eu fui fazendo um mantra, assim, uma repetição, assim, com ela. E depois de muito tempo, eu fiquei muito feliz, assim, porque entrou uma outra pessoa naquela turma com a mesma característica. Só que a outra pessoa ficava braba porque tinha que desmanchar. Assim, ficava completamente alterada, assim, mudava o humor. Assim, era uma coisa, era tenso aquilo, ter que desmanchar e refazer. E aí, esta aluna que era mais perfeccionista, quando eu vi ela acalmando a colega, dizendo assim, calma, relaxa, isso é artesanato, é feito à mão, tem que, né, fazendo aquele discurso assim, ai, nossa, eu tô aí,
essa pessoa, assim, que foi lá no começo da minha trajetória como prof de crochê, me trouxe, assim, um sentimento, assim, nossa, não é só crochê. Não é só artesanato Sim, aqui, né? É muito mais. é muito E, mais. e eu comecei a ver assim, aí essa pessoa também começou a relaxar, assim, a respirar mais, sabe? Assim, na aula, ficar mais à vontade, ficou mais solta. Então, mexe muito e ajuda muito O o quanto que faz. isso é terapêutico, né? Para a pessoa Uhum. perceber que ela não precisa ser tão rígida, tão exata no tamanho do ponto, que a beleza do trabalho, às vezes, vai estar justamente nessa irregularidade que diferencia da máquina, né? E acho que as pessoas com um grau de exigência muito elevado, elas, a gente diz assim, o artesanato, o crochê, o tricô, eles relaxam. Relaxam depois que tu entendeu algumas coisas, porque se a pessoa Sim, tem um nível de autoexigência muito elevado, ela vai ficar se massacrando, se fica tenso. cobrando. Isso, fica Uhum, tenso. uhum. Então é todo um trabalho assim de voltado para si, né? Quanto à sua capacidade, quanto de autoestima também, né? Sim. Será que eu não consigo fazer nada que seja bom, que seja bonito? Às vezes as pessoas estão dizendo, eu acho que está bonito. Não, eu não gostei. Não tem? Tem, Uhum. tem. Tu, Ou, tu, ou, ou como, até tu, pergunta. como professora que conhece a técnica, tu tá vendo ali que tá tudo bem, tá normal, tá? E a pessoa diz, não, Uhum, não, mas não é o que eu queria, eu não gostei disso. Né? O quanto ela está tem. projetando algumas outras angústias e sentimentos naquela peça. Né? Porque com Sim, a peça está tudo certo. às vezes a peça tá bonita, os colegas elogiam a peça, gostam da peça, e a pessoa diz, não, mas não era isso que eu queria. Não era isso. E, O pior, os e outros aí fazem, fica bonito, fica bem feito. Quando eu faço, não dá certo. não dá certo. Né? Aí a pessoa não fica. Era uma peça. Isso acontece muito quando a peça é para a pessoa que está fazendo. E aí ela pega e diz, não, então essa vai ser para minha nora, para minha cunhada, para minha tia, e aí ela faz um presente, passa adiante. Aí ela vai lá e faz outra de novo. Isso acontece também. A pessoa, eu tenho alunas que nunca conseguem terminar a peça que vai servir nela. Porque não gostam, porque não estão satisfeitas nunca. Nunca dá certo, nunca fica bom, nunca dá certo. Aí no final a pessoa algumas já chegaram à conclusão de que ela ou é muito alta, ou é muito gorda, ou é muito algum problema com ela que as coisas não ficam boas. Isso acontece muito com o vestuário. E eu Na disse, verdade, não, assim, a é uma. expectativa, a expectativa que a pessoa tinha nesse caso não era com a peça, era consigo, né? E o jeito que ela se vê. Uhum. Mas, enfim, eu acho que tu passa poucas e boas, e para ti também é um grande aprendizado sobre seres humanos, né? Sim. Um, eu tenho, de uns tempos para cá, eu tenho pensado muito em escrever. Se um dia eu vou escrever essas, essas vivências, essas histórias que, que eu acabo acompanhando, né, das pessoas. E, e que também acabam. Eu aprendo muito.
sobre crochê, sobre a vida, sobre, né? São muitas. Sim, Eu também eu tenho, eu ganho muito, né? Não é só o valor da aula, sim. o financeiro, mas tem um valor, assim como pessoa, né? A gente cresce junto. Sim. É, porque a experiência que o outro vai vivendo e compartilhando contigo enriquece, né? Sim. Há algumas. Apertei no É, lugar ó, errado aqui, mas não deu. a Ah, Rosângela falou, não sei se tu. A Rosângela é professora e ela falou que corrigir as provas todas ao mesmo tempo. É, porque ela falou assim que conforme se ela corrige uma parte das provas num momento e outra parte no outro, a emoção dela também interfere. Ela é professora de matemática, Rosângela. Então sim. ela diz que interfere também na correção dela, Eu já como. ouvi professores falando que preferem corrigir sem olhar o nome do aluno, Aham, porque para aí não ter não, nenhuma não, interferência. não tem interferência, né? Olhar só o conteúdo. É. A, a Grace tá falando assim, ou quando não tá perfeito. A Grace tem isso, né? Do perfeito também. A Grace posso falar porque a diretora de marketing, que é minha filha, Ah, e ela gosta de umas coisas complicadas. E aí ela diz assim, às vezes também a pessoa faz o ponto, é aberto demais, apertado demais, a pessoa fica também tentando ajustar a tensão do ponto, e às vezes, quanto mais preocupada a pessoa fica com isso, mais dificuldade ela tem. Né? Assim, quando a pessoa impõe muita, fica, não, nem se. fica com o foco no lugar errado, né? Exato, põe o foco no lugar errado. E. Essa questão da perfeição, assim, o que é perfeito? Uhum, Não sei, eu nunca consegui responder o que é perfeito. Né? exato. Não, e o que é perfeito? A Gislaine trabalha com culinária. Ela faz bolachinhas, faz cupcakes. E aí ela me mandou pão de mel. E disse, eu experimentei fazer mais fininha a bolacha, mais grossinha, enfim. Me diz como é que ficou melhor. E aí eu disse, mas como ficou melhor para mim? É, tu faz o teste, eu não sei como é que chamam mas tem um Degustação. nome. É, tu faz o teste aí, Aí de eu disse, sabor. eu fiz, eu disse, na minha opinião, né? Eu gostei. Eu gosto mais fofinho pão de mel, mas não que o outro não esteja bom. Ficou bom também. Mas pode acontecer de outra pessoa provar e preferir o mais fino. E para ele aquele seu perfeito, vamos dizer. Para mim, o mais fofinho é o melhor. Sim. Então, tem isso. O perfeito, nem tudo que é para mim, né? O meu ideal não é o teu. É por isso que ela colocou, né? Idealiza um sabor e se não ficar como quero, não adianta elogiar. Uhum, é bem isso. Não, e ela pergunta quase como se ela quisesse, assim, só para ter certeza que não tá bom, sabe? Sim, entendi. Para que alguém confirme a opinião dela. Não tá Exato. bom. É. Eu acho até que na culinária isso é mais sutil e é mais difícil de tu chegar na expectativa. Imagino que seja, né? Sim. Porque tu não trabalha, tu tem um único sentido, que é o paladar, Uhum. né? No tricô e no crochê, tu tem outros sentidos ali.
E daqui um pouco, se o fio não está com o caimento que tu queria, a cor tá legal, combinou, né? Então, são outros, são mais Tem, variantes de elementos tem que outros podem, fatores. outros elementos que podem te contentar. Eu acho que na culinária ele é mais específico, né? Uma coisa que acontece é, por exemplo, tu usar um fio, fazer uma colcha de quadrados coloridos. Comprei todos os fios da mesma marca, mesmo modelo lá, mesmo tipo. E acontece muito que o fio branco é mais fofinho, tem menos tinta. O fio amarelo é fofinho também. Mas o fio preto ele já parece mais fino e pesado, porque ele tem mais tinta. Sim. Então, e aí o quadrado não vai ficar parelho de tamanho com o outro. E foi a mesma pessoa que fez, às vezes tu fez no mesmo dia, estava na mesma energia, vamos dizer assim. E aí é um fator que não depende da gente. Sim. E Eu aí a acho gente. que a gente precisa também, assim como a gente precisa muito aprender a olhar o erro de um outro jeito, a gente precisa entender a beleza de um outro jeito, né? É porque aquele quadradinho preto ficou diferente dos demais, é feio? Não necessariamente, né? Então, acho que a gente precisa, e a arte vem justamente para nos libertar desses padrões, para que a gente possa estimular a nossa criatividade. Né? A história do unicórnio com o pescoço comprido, eu já ia transformar ele num giracórnio, uma Gira. girafa com unicórnio. É um Não, giracórnio. ele virou um dinossauro e essa aluna recebeu a visita de um casal com uma criança pequena que viu o dinossauro, se apaixonou, grudou no dinossauro e virou o bichinho preferido da menina. Até ela me mandou depois fotos, né? E da menina agarrada no dinossauro, pronto, virou assim um amigurumi que ela estava quase descartando, assim, virou a paixão de uma criança. A criança conseguiu enxergar a beleza e atribuir um significado muito especial. Então, Sim, aquilo que às vezes não está perfeito para a gente, não é bom, não é bonito, vai encantar alguém. Né? E acho que a gente, como artesã, também trabalha muito para o outro, né? aham, Mesmo que a peça seja para que eu use, para que eu vista, né? Mas assim, é arte. Né? é Para mim arte, é arte. sim, é A arte. arte tem que estar para todos olharem, para todos admirarem, para que todos critiquem também. Né? Isso. Aí é que começam os receios. Nossa, pode vir crítica? Pode, Pode. pode sim, as pessoas são diferentes. Ó, a, tu é prof de tricô. Não, tá. Ó, a Fernanda tá falando que já comprou um fio mesclado, que na mescla muda a cor e aí muda a espessura do fio. Pensa, tu compra todo o mesmo fio da mesma cor e dentro dele tem espessuras diferentes, né? Também lidar com isso. E a Lu da Alada tá dizendo, não creio, Meg. Daí ela tá dizendo que tá com saudades de ti. Da, a... Lu! Meg é a melhor prof de tricô. Uhum. Eu divulguei lá no grupo da Lu que eu ia estar aqui Legal. contigo. Obrigada, Lu, por Sim, estar aí. eu combinei. Essa foi uma expectativa no passado de dar aula na Alada, que a pandemia acabou
com o meu plano. Só um minutinho. Tranquilo. Frente, mãe. Só um pouquinho, pessoal. Ô, mãe. Tá. Já. Bom, a gente está estourando o nosso horário. Não sei se hoje o Instagram vai me tirar antes, não vai me tirar antes. Ó, convite segue aberto. Por enquanto, só aulas online, Lu. Mas a gente pode negociar aí parcerias online. É mais seguro por enquanto, né? A gente estava falando sobre isso esses dias, né, Kelly? A gente já aguentou tanto. Não custa esperar mais um pouquinho. Já vem vacina. Mas vai, já. Vamos. Eu tenho expectativa de que a gente não vai demorar mais todo esse tantão, né? A gente acho que tá mais do meio para o final do que, né? Vamos. Eu tenho tentado olhar assim, né? Estamos indo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender. Eu tenho tentado lidar que o mundo mudou. Ah, sim. Sim. E que bom, né? Mudou. E eu preferi me adaptar esse mundo online do que ficar esperando, quem sabe, um dia, e se né, voltar e como era antes, eu acho que não teremos isso tão próximo. Né? Voltar para trás a gente não volta. A mesma coisa, Kelly, aconteceu em outras áreas, assim, né? A psicoterapia. Hoje eu estou com todos os meus pacientes online. Todos. Exato. Recursos humanos, recrutamento e seleção tem sido online, né? Uhum. A maioria das empresas, né? Porque implica até em custos, muitas vezes, em tempo de deslocamento. Então, que bom que o mundo mudou, né? E como a gente pode falar, eu ia falar aqui do nosso tempo. Isso. E a gente tem que continuar vivendo. A gente não pode parar. Né? Acho que essa questão de se adaptar a isso, da gente seguir em frente. Vamos lidar com isso sem sofrimento com isso, com essa mudança. Eu acho que em função do tempo que tu disse que pode, estamos isso, tá no fim. A conversa tá ótima. Tá ótima. Eu, por mim, ficava mais uma hora. Mas eu queria dizer assim, a gente abordou expectativa e realidade. E em nenhum momento a gente está querendo dizer que é ruim ter expectativas. A expectativa faz parte, né? Só que quando a expectativa não se concretiza, a realidade é diferente, a gente precisa aprender a administrar esse efeito, né, da frustração, né? Do recomeçar, do tentar de novo, de ser persistente, de ser resiliente, de acreditar em si, de pedir ajuda sim, né? E sempre recomeçar. Sim. Não importa se é no crochê, no tricô ou na vida. Muito bem. E também eu vi aí que alguns conhecidos, o Léo, a Nica, além da Lu, a Lisete, a Vânia. Sim, entrou muita gente nos assistindo. Queria agradecer a todo mundo e, de novo, Kelly, agradecer a ti por esse nosso bate-papo aqui com um chazinho tão legal. Muito gostoso. Gratidão. E igualmente. Muito obrigada. Breve, voltaremos em outros momentos a conversar sobre outros assuntos. Então tá, eu fico disponível. Tu sabe que eu estou sempre que tem um tempinho te assistindo. Sim, vamos nos acompanhando.
Vamos. Um beijão bem grande e um Beijão. beijo para todos que estão aí com a gente assistindo. Então tá. Beijo. Beijo. Bom, pessoal, foi isso. É, poderia ficar aqui muito mais tempo, mas daqui a pouquinho cai aqui a conexão. E agradeço a todos vocês a participação no Crocheti hoje. Espero vocês na semana que vem. Semana que vem sem um convidado específico, então são todos convidados a participar. Para a gente continuar conversando sobre as coisas que nos conectam além dos fios, das agulhas, do tricô, do crochê. E é isso. Gratidão e até semana que vem.